a COP30 está bem aí, né? A gente está mostrando todos os dias aqui a nossa série, começa na segunda-feira, mas as autoridades já começam a chegar a Belém nesta semana. Por causa desse encontro, né? A tentativa de fazer um encontro com líderes antes do início da COP. Mas não vem Trump, não vem Xi Jinping e ontem o presidente Milei disse que também não irá. Então, o que a gente pode esperar, né? O que pode sair da COP30 já com algumas desistências? Quem analisa para a gente aqui, a gente vai bater o papo agora com o Leonardo Hösler, que é o nosso analista aqui, que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo antes. Hösler, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui, né, Carol, nas terças-feiras. E, então, o Milei também não vai, o presidente do Paraguai também não vai, e aí? Bem-vindo, Hösler. Muito bom dia, Carol, bom dia, Valteno, nossa equipe, nossos telespectadores. Pois é, começou um esvaziamento, né, dos principais, talvez, líderes aí que postos na COP, né? E como vimos até nas outras matérias aqui que antecederam, né, o Brasil, ele chega à COP com um discurso bonito, moderno, cheio de boas intenções, que é mostrar ao mundo que é possível crescer preservando o meio ambiente, mas com esse ambiente comercial um pouco esvaziado por essas lideranças. A questão é que o Ministério da Fazenda tem preparado ali uma vitrine de soluções financeiras com promessas aí de fundos verdes, mercado de carbono e novos mecanismos até para premiar ou buscar premiar quem protege principalmente as questões ambientais, né? Isso tudo parece estar muito alinhado com o espírito do século XXI e, de fato, há mérito nessa ambição de transformar sustentabilidade em oportunidade em negócios, né? O problema é que o discurso verde, ele se choca com a realidade econômica cinza que vivemos hoje em nosso país, né? O governo fala em transformação ecológica, mas a verdade é que o país ainda enfrenta um ambiente de incerteza fiscal, juros altos e baixo investimento produtivo, né? A economia real, aquela que o empresário sente no caixa todo mês, segue travada. Enquanto o Brasil tenta vender ao mundo uma imagem de potência verde, o empresário brasileiro tem lidado com um custo de capital que beira um insustentável. Isso tem visto muito no discurso dessas lideranças que se tem colocado, ainda não sustentando a participação nessas pautas econômicas que o Brasil vem levando aqui na COP, Walter. Ô, Hösler, e não é muito ambiciosa a meta do Brasil de tentar zerar o desmatamento até 2030, inclusive o legal, né? Eu acredito que sim, né? É muito ambicioso, né? Se você pegar todo o gráfico de histórico de investimentos das outras COPs, né? Isso vem subindo, apesar de todos os referendos em acordos que têm se colocado nos países, né? Só que são acordos que muitas vezes não são cumpridos, né? Se falava em 100 milhões, se falava em 500 milhões, já se fala em 1 trilhão agora, mas sem a ratificação em relação a todos esses países, né? Nós vemos principalmente países assim de primeiro mundo como Canadá, Noruega e Austrália que seguem caminhos mais sólidos internamente e que equilibram a sua sustentabilidade com competitividade, enquanto o Brasil ainda está nesse discurso, né? Não passa muito dessa segunda página bonita desse discurso verde aí que temos. Então, sim, chega a ser até um pouco cômico esse discurso que nós tratamos, porque aqui sabemos que a realidade interna é outra e está sendo vendido para o exterior, ou tentando vender através dessa COP uma outra imagem que não é aquela que nós temos internamente. A gente tem muitos analistas aqui na área de meio ambiente, professores de fundações, como o professor Daniel Vargas, falando para a gente sobre essa questão da meta ambiciosa de zerar desmatamento até 2030, mesmo legal. Então, talvez o que a gente tem que fazer, se é uma provocação, é defender o nosso Código Florestal, que foi feito em um grande acordo entre 2012 e 2013, com todos os partidos, todo mundo chegou a um acordo, é respeitado,
é rigoroso. Então aí vai chegar um grupo de, vamos dizer, a maioria da comunidade europeia, dizendo, nós só vamos comprar se tiver desmatamento zero. Mas vamos rasgar a nossa lei. Aliás, Carol, hoje a União Europeia divulga a meta deles, a NDC lá da Europa. Nós estamos aqui esperando e olhando para ver como é que é. Estados Unidos nem vem, nem manda representante. A China vai fazer aquilo que não atrapalha o crescimento. E o que não atrapalha o crescimento lá é continuar produzindo, e a China emite muito gás de efeito estufa. Mas, enfim, nós não temos o compromisso dos países, principalmente os mais poluentes, de fazer o que o Brasil está propondo fazer. É exatamente isso, Valtênio. E aí se coloca essa conta toda do Brasil por conta da Amazônia, né? Dizendo que, como é parte brasileira, nós temos que aí prever toda a situação de desmatamento para o mundo, né? Coisa que não fazem na Europa, coisa que os Estados Unidos têm feito de uma maneira diferente. Um exemplo muito claro está no que foi chamado de Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é uma ideia até interessante, que busca remunerar países pela conservação das florestas, né? Então, ela é uma proposta para captar investimentos internacionais e transformar a preservação em ativos financeiros, né? Que, na teoria, me parece ser brilhante, mas falta ratificações e falta, de fato, investimentos, né? Até porque, na prática, o Brasil ainda não conseguiu nem resolver o básico, né? A regularização fundiária, o combate efetivo ao desmatamento ilegal e, principalmente, a fiscalização eficiente nos biomas, né? Que são mais sensíveis. Então, sempre a pergunta que fica assim, como nós vamos atrair bilhões de dólares de investimentos estrangeiros se o país ainda patina numa questão de previsibilidade das regras e muda, né, as políticas ambientais a cada gestão. Então, esse é um ponto aí de reflexão que serve para essa COP. Eu acho que um outro ponto também, que pode servir de reflexão, é o compromisso dos governos em combater o crime organizado, que na Amazônia atua de uma maneira que você não vê. É tão grande aquela área, é tão grande a Amazônia, que não dá para você ter a presença do Estado numa região tão ampla, com a fronteira daquele tamanho. Só com a Venezuela é mais de 1.000 quilômetros. Então, o descaminho, o tráfico, o contrabando, enfim, tudo que de ruim acontece. E aí o seguinte, isso não está na agenda também? A gente fala muito da agenda preservacionista, e o Brasil preserva, o agro preserva. A gente estava mostrando agora há pouco aqui, quer dizer, 66% de cobertura vegetal nativa no Brasil, que não se mexe, na Amazônia 80%. E agora o crime organizado. Eu acho que talvez esse seja um ponto que deveria estar, será que não? Na COP30, preservar também significa combater o crime organizado, senão o Estado não vai estar lá. Não vai estar lá para poder acompanhar desmatamento, porque não tem armas, não tem gente, não tem soldados. Talvez esse seja um ponto para poder colocar na pauta, não? Eu acho que não vai entrar, mas isso preocupa. É difícil entrar, né? Porque se falou hoje em crime organizado no Brasil, parece que temos lados muito opostos, né? E é complicado, porque ter gente que defende ainda essa situação não me parece ser o mais correto dentro de uma ordem democrática que o nosso país precisa e deveria sim fazer parte de uma pauta ativa, né? Porque nós estamos vendo muita questão de crédito carbono, questão de desmatamento, mas sem falar que o desmatamento ilegal através do crime organizado são um dos principais motivos aqui, né? A verdade é que o Brasil tem todas as condições de liderar esse debate, mas precisa arrumar a própria casa, né? Sustentabilidade, desmatamento, e que exige pelo menos uma coerência, né? Acho que fica impossível convencer o mundo de que seremos protagonistas de uma transição verde se o país continua com essa desconfiança do mundo todo e sem estabilidade fiscal e com políticas industriais aí que mudam, né, a cada semestre. A verdade é que a COP ela e será um palco importante, mas nós precisamos também falar a verdade, né? Não há um plano verde possível sem a credibilidade internacional que o país hoje carece. Bom, nós vamos acompanhar cada passo dessa COP, né, Carol? Vou estar lá semana que vem, você vai estar por aqui analisando, Carol vai ficar por aqui tocando Agro Manhã.
E a gente vai se falando lá de Belém também, Leonardo. Obrigado pela sua participação, uma boa semana. Muito obrigado, Valteno. Uma excelente viagem na próxima semana a Belém. Carol, uma ótima semana, nossa equipe e nossos telespectadores. Obrigada, viu, Rosley?